Senhor, irmãos, como temos anunciado, estamos aqui em nome de Jesus hoje para a transmissão do culto online. Quero convidar os irmãos da igreja para fazermos uma leitura bíblica, uma oração, como se eu estivesse com os irmãos hoje aqui no Boa Esperança. Para tal, vos convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo de número 19, e o versículo, a partir do versículo de número 35, onde lemos: E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhes dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se esses se calarem, até as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, a menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dia virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te entreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentre ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quero orar com os irmãos, orar com a igreja. A partir dessa oração, estaremos fazendo louvor com a igreja, cantando o hino da nossa harpa cristã. Portanto, te convido a abrir a sua harpa, deixar a sua harpa no jeito aí também. Você, juntamente com a sua família, reúne seus filhos, sua esposa ou seu esposo, e nós podemos louvar o Senhor junto mesmo à distância. Senhor, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus, pelo dia abençoado de vitória que temos dado, pela vida da tua igreja, pela saúde, pela paz preservada, Senhor, porque tu és bom, tu és a rocha em que estamos fundamentados. Dá-nos a graça, a confiança de viver e esperar inteiramente no Senhor. Abençoa este culto, os irmãos que estão aí nos seus lares nos acompanhando, que a tua bênção, Senhor, seja extensiva a todo o teu povo nos seus lares, nas suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar o nome do Senhor. O hino de número 225 da nossa harpa cristã. Vai, Senhor, para todos os irmãos, para a igreja. Na batalha contra o mal, ser valente, a vitória, ser valente. Olhe o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca
445 das nossas harpas cristãs. 545. Porque Deus enviou este Filho que nos salvou. Deus enviou seu Filho amado na pergunta pra me salvar. Na cruz morreu pecado, mas ressurgiu, é vivo como o Pai está. Morrer e viver, posso crer no amanhã, porque derrota não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque erro não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir uma palavra pelo cooperador e diácono irmão Luiz Arruda. Pai do Senhor, irmãos, louvamos a Deus pela infinita misericórdia do Senhor e permitir que nós estejamos aqui nesta noite para juntos cultuarmos ao Senhor Todo-Poderoso. Quero ler uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome intervenham a tua terra? Ou que por 3 meses fuja de diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora e vê que resposta irei dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Amém, irmãos?
Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, que tinha uma grande intimidade com o Senhor, ele fez muitas coisas certas, sabia como se chegar ao Senhor, mas também teve muitos erros na tua vida, deu muitas passadas erradas. Nesta passagem que nós lemos, nesse capítulo em si, se refere a uma época em que Davi passava por uma calmaria no reino, e ele, por um momento de soberba, de orgulho no seu coração, ele resolve fazer com que contem quantos cidadãos existiam no seu reino, justamente para saber quantos homens que poderiam empunhar uma espada faziam parte do seu exército. E ele encaminha o seu chefe do exército para que faça esse censo, essa contagem, mas depois ele cai em si que as batalhas que ele havia ganho não era ele que venceu, mas o Senhor Deus. E o profeta Gade chega até ele e lhe diz: olha, Deus, isso não vai ficar assim, Deus manda você escolher, vai haver um castigo, ou 7 anos de fome, ou 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste na sua terra. E Davi escolhe os 3 dias de peste, pois ele confiava na misericórdia do Senhor e que Deus seria misericordioso. E é justamente aqui que eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que nós estamos passando momentos difíceis, não só no nosso país, mas com todo o mundo, momento de um vírus, uma peste que tem assolado a todos e que tem trazido muitas incertezas em todos os âmbitos, em todos os cenários mundiais. E nós temos que colocar nas nossas mentes, no nosso coração, que nós estamos na dependência da infinita misericórdia do Senhor, e que o Senhor há de nos guardar nesses momentos difíceis. Não sabemos qual será o tamanho do estrago que vai trazer nas vidas dos irmãos, ou na economia, ou em qualquer área que seja do nosso país, mas sabemos que será uns momentos difíceis, momentos de tempos difíceis e de muito sofrimento talvez. Então cabe a nós buscarmos ao Senhor e acreditarmos que a sua misericórdia é maior do que tudo. Enquanto eu estava falando essa palavra, lembrando dessa palavra, veio ao meu coração que nós não estamos podendo nos reunir, nós não estamos podendo nos encontrar. Os irmãos estão, muitos nas suas casas, muitos nos seus lares, sem poder sair. Estamos trancafiados praticamente nos nossos lares. E eu me lembrei que na Grécia Antiga, as pessoas criaram uma expressão chamada sumbalô. Sumbalô era um medalhão que eles cunhavam, que eles faziam, geralmente em barro, e esse medalhão eles quebravam no meio e davam uma parte para o seu grande amigo, uma pessoa que era muito querida, uma pessoa que era muito respeitada, que tinha um carinho muito grande, um amor por aquela pessoa. Então esse medalhão, cada um carregava uma parte desse medalhão por muitos e muitos anos. Algumas vezes eles iam embora e ficavam 10, 20 anos longe, às vezes nem retornavam, morriam por lá, e quem retornava eram os seus filhos, e quando retornavam traziam aquela peça, aquele pedaço de medalhão que uniam e se tornava uma peça só, e aquilo ali, a pessoa que vinha era recebida como se fosse um parente, um grande amigo, e tinha um grande respeito por isso. Eu quero comparar esse sumbalô com a cruz de Cristo, irmãos. Não importa a distância que nós estejamos, o tempo que nós vamos estar separados, mas a cruz de Cristo é que nos une. É essa palavra que eu quero trazer para o coração dos irmãos nesta noite. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer um louvor. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Um grupo de louvor. Glória a Deus, podemos já louvar. Batalha. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos em um só coração, um só clamor.
Então, que nessa noite você possa adorar o Senhor de todo o seu coração, aí da sua casa, e pedir que Ele acrescente a sua fé. E que nesses dias difíceis, como já foi dito, você tenha uma fé eficaz, uma fé viva e poderosa. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir uma cantora louvar o Senhor agora. Ana Sofia. Sofia. Vamos louvar o Senhor. Ana Sofia não, né? Salve música, Pai do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele
é tão grande, Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz a dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus impossível, Ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível, homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz a dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus impossível, Ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Ele é o Deus impossível, Ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível, homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Amém. Meus irmãos, os convido para uma breve meditação da Palavra de Deus. Ouvimos já Diácono Luiz Arruda nos trazer uma palavra, e eu quero aproveitar os versículos que lemos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, onde fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Meditando nessa palavra, me chamou a atenção o verso de número 44, quando Jesus diz que te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quero trazer essa palavra aos irmãos e meditar com a igreja. Como é difícil quando nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida. Jerusalém viveu o dia da oportunidade dela. O Senhor Deus cumpriu as suas promessas, e podemos ver que em Lucas capítulo 1, verso de número 68, Zacarias, ele bendiz a Deus e diz que o Senhor visitou
e remiu o seu povo de Israel. Deus cumpriu tudo aquilo que houvera prometido ao seu povo. O grande momento da chegada do Messias era uma realidade. Jesus é conduzido e é levado a Jerusalém sobre um jumento, e ele entra triunfante como um rei em Jerusalém. O povo canta, adora a Deus, glorifica o nome do Senhor, mas em meio àquele clima de festa, Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus vê aquela cidade e, conhecendo, porque onisciente, Filho de Deus, ele sabia o que brevemente iria acontecer com aquela cidade. Então Jesus chora. Choro não é um choro de emoção, irmãos. Não é um choro como esse que às vezes nossos olhos merejam, nós vermelhamos os nossos olhos. Mas era um choro de profunda dor, porque eles sabiam o que aconteceria 40 anos depois. O trágico momento que viveu Jerusalém e a nação de Israel, quando o exército romano destruiu a cidade, destruiu até os fundamentos do templo sagrado, e essa cidade foi saqueada, destruída. Israel passou por um grande momento na vida, um longo período na história de Israel, dispersos, oprimidos, escravizados. Daí para frente, Israel viveu dias de trevas, e na sua paz ainda não foi restaurada até os dias de hoje. E Jesus disse a eles, sabe por quê? Porque vocês não conheceram o tempo da vossa visitação. Vocês não compreenderam, vocês não entenderam o tempo de vocês, porque vocês não tinham compreensão. A Bíblia diz que eles, pela dureza do coração deles, os olhos deles foram cegados. Os olhos deles foram cegados. Eles esperavam o Messias aparece, o Messias está com eles, o Filho de Deus faz milagres, ressuscita mortos, cura enfermos, limpa leprosos, mas eles não conseguiram ver. Alguns deles conseguiram até achar que Jesus tinha demônio. Como é difícil a cegueira espiritual, como é difícil a pessoa não ter compreensão das coisas espirituais. E vocês, ele disse, vocês não conhecem o tempo da vossa visitação. Mas me chama a atenção, irmãos, é que duas histórias, duas citações bíblicas, eu quero dizer para os irmãos, como é bonito que em meio a essa treva na vida de algumas pessoas, mas Jesus sai daí e vai para Samaria. E lá no capítulo 4 de João, Jesus chega no poço de Jacó e encontra aquela mulher no poço de Jacó pegando água. E Jesus trava uma conversa com ele, uma conversa que não poderia ter acontecido, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, muito menos Jesus, um homem, se dirigia a uma mulher para falar. Aí era muito preconceito, era muita barreira, era muita coisa negativa, aquele assunto não podia estar acontecendo, mas Jesus se dirige àquela mulher e começa a falar com aquela mulher, e de repente Jesus, ele conta a história daquela mulher, a vida dela, os casamentos que ela teve, mas aquela mulher tinha uma coisa linda, aquela mulher, ela entendeu o momento que ela vivia, e aquela mulher pode compreender que não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus que estava aí. Ela sai, deixa seu cântaro e vai para a cidade, comunica para a cidade, olha, tem um homem ali que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura, não é ele o Cristo? Aleluia. E diz que a cidade sai em direção de Jesus, vai até onde Jesus estava e ouve Jesus, e diz ao Senhor Jesus, já não é mulher, pelo teu dito, mas nós mesmos temos crido que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque Jerusalém não compreendeu, Jerusalém não entendeu o tempo da sua visitação, mas Samaria compreendeu, mas aquela mulher compreendeu o momento, a oportunidade. Aquela mulher viu naquele homem pela primeira vez que ele podia ser o Cristo.
Jerusalém, o berço da religião do mundo. Em Jerusalém estão os 3 ismos, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Mas essa cidade, que era o berço da religião, teve agora a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não pôde compreender o tempo da sua visitação. Mas tem mais uma coisa bonita de Samaria. Samaria é aquele que não fazia parte do povo de Israel. Eles eram gentílicos. Já no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Cornélio manda chamar Pedro, porque Deus fala com Cornélio, e Cornélio manda chamar Pedro. Pedro vai lá, ouve, faz uma pregação muito bem fundamentada sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz que quando Pedro estava pregando, diz que desceu o Espírito Santo sobre aquela casa, e os samaritanos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aquele povo que era desprezado, aquele povo que não fazia parte da comunidade de Israel, porque eles estavam afastados de Deus, eram misturados. Então Pedro batiza aquele povo nas águas e se justifica perante os apóstolos de Jerusalém, e diz: eu não podia deixar de batizar nas águas aqueles que, como nós, receberam o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles foram oportunos, porque eles receberam o Filho de Deus, porque eles entenderam o tempo da sua visitação. Mas uma outra coisa me chama a atenção, irmãos, é que também Jesus não para por aí. Jesus visita Jericó. Jericó, a cidade que pairava uma maldição sobre ela. Josué disse que era maldito quem reconstruísse Jericó. Mas o Filho de Deus visita a cidade cuja maldição pairava sobre ela. E quando adentrou Jericó, disse que no caminho encontra 2 pessoas. Uma pessoa notória, Zaqueu, o cobrador de impostos. E este homem sobe na figueira, porque quer conhecer quem é Jesus. Aproveita o grande momento da vida dele, porque ouviu falar que Jesus visitava Jericó. E diz que lá, do alto da figueira, o Senhor o contempla e diz: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. O Senhor não perdeu a oportunidade de abençoar. Mas o segundo cidadão daquela cidade é o que mais me chama a atenção. Que discrepância, que paradoxo. Jerusalém rejeita o Filho de Deus, mas o cego Bartimeu, lá de Jericó, esse homem desprezível, cego, que não tinha nem o privilégio de enxergar, ele ouve o barulho, ele ouve uma multidão. Então ele pergunta: que barulho é esse? É Jesus que passa. Este homem, que sábio homem, cego mais sábio, cego mais crente, cego mais esperto, né? Então ele diz, ele levanta a sua voz, ele diz: essa é a grande oportunidade da minha vida. Jesus veio visitar a minha cidade, Jericó. Ele grita: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para. Jesus se importa com as pessoas, ainda que elas sejam pobres, ainda que elas sejam perdidas, ainda que elas sejam mendigas, ainda que elas sejam o que seja, a pior espécie da sociedade humana. O Senhor não vê como vê o homem, Ele valoriza as pessoas, e Ele se volta para aquele mendigo, provavelmente um homem mal cheiroso, provavelmente um homem sujo, provavelmente um homem de cabelos longos, que não estava numa situação muito boa. Mas Jesus para e manda trazer aquele homem. Ele teve dificuldade, porque quando ele gritou, ele foi interrompido, mandaram ele calar a boca, porque na visão daquelas pessoas que cercavam Jesus, esse homem era um desprezado, ele não merecia, ninguém ia dar razão para ele, ninguém ia dar ouvido. Onde que o mestre, talvez na cabeça dele, onde que o mestre vai se importar por um homem dessa natureza? Mas Jesus para, chama aquele cego e pergunta a ele:
O que queres que eu te faça? Senhor, Aleluia, Jesus. que eu veja, Senhor. Glória. Que eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa linda quando nós não perdemos as grandes oportunidades da nossa vida. Grandes oportunidades não são sempre que aparecem na nossa vida, mas nós temos aqui uma lição, entender o tempo. Jesus disse que os judeus, eles olhavam as nuvens, eles olhavam o tempo, eles conseguiam discernir o que estava acontecendo na astronomia. Através dos movimentos da lua, do tempo, das nuvens, nós fazemos assim. Nós olhamos para cima e dizemos: vai chover, a nuvem está apontando para a chuva, ou o sol nasceu de novo, a lua está com um círculo em volta. Cada um de nós tem uma maneira de nós fazermos a nossa interpretação, mas eles não tinham compreensão do mundo espiritual, porque eles estavam cegos. Faltou a humildade para conhecer o tempo da visitação, e por isso Jesus chorou do fim triste deles, daquela nação, do fim triste daquela cidade. É que Jesus, irmãos, Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, Ele quer o bem da sua vida, Ele quer o bem de você que me ouve falar da palavra de Deus nesta noite. Ele quer o teu bem, mas você precisa entender o tempo de Deus na sua vida. Não fique prorrogando, não fique empurrando com a barriga o precioso tempo que Deus te dá. Seja oportuno, ouve a palavra de Deus, abre o teu coração, busca Deus. Nós vivemos esses dias, estamos vivendo dias difíceis, mas eu acho que Deus está ensinando-nos. Deus nos está ensinando a igreja e ensinando o mundo. Eu vi hoje uma postagem na Espanha, onde uma multidão no meio da rua, louvando a Deus, adorando a Deus, de cara no chão, buscando a Deus, clamando o Senhor. Será que isso não é um grande momento que o mundo vive? Talvez aquele vídeo vai circular a Europa, aonde os corações estão frios, nações da Europa que já foram poderosas no Evangelho, que hoje são cristãos nominais, são pessoas que o ateísmo cresce na Europa, de onde nós recebemos missionários, de onde nós recebemos grandes pregadores, de onde nós recebemos grandes compositores de hinos que nós cantamos, né? da Alemanha, da Bélgica, de Países Baixos, da Suécia. Mas hoje o ateísmo tomou conta desses países. A Europa toda, o coração da Europa está fechado para Cristo. Mas talvez esse momento seja um momento que prenuncia, que antecede a vinda de Jesus. O Senhor criou um fato surpreendente, um fato para balançar o mundo. Em todos os continentes estão assustados para conhecer talvez um balançar de Deus, seja um tempo de visitação de Deus, de chacoalho de Deus, para que as pessoas se voltem a considerar a Deus, a sua palavra, a buscar o nome do Senhor. O Senhor tem as suas maneiras de se comunicar com a terra. Olha, a Igreja Assembleia de Deus já tem mais de 100 anos. Não me consta na história da igreja que a igreja tenha que ser suspenso os cultos e não poder ir para a igreja. Em mais de um século de igreja, estamos vivendo um tempo inédito. De repente, tivemos que suspender o culto. De repente, não podemos congregar mais. Um fato novo na história da igreja. Nunca ouviu-se isso. Nunca se ouviu, mas Deus criou um fato. E nós precisamos compreender que Deus fala através de seus sinais. Que Jesus diz que haverá sinais no céu e na terra, e a palavra se cumprindo. Nós os crentes, o povo de Deus, que tem a Bíblia na mão, precisa compreender o tempo da visitação, o tempo de Deus na nossa vida, e os sinais de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração
uma oração e com a igreja, os irmãos que estão em casa, e depois dessa oração faremos mais um louvor, e então estaremos dando a bênção apostólica. Senhor, nosso grande e soberano Pai, no nome poderoso, no nome amável do Senhor Jesus, aquele que chorou ao entrar em Jerusalém, que lamentou a ignorância do povo judeu, de não compreender um momento da vida deles especiais que eles viviam. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. A Bíblia diz, a tua palavra diz que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez ao ouvir, Senhor, esta palavra, algumas pessoas que estejam afastadas dos caminhos do Senhor, precisam se voltar e receber o Filho de Deus. Eu oro para que os corações se amoleçam, Senhor, para que os corações se abram para receber o Filho de Deus, o Salvador, para que seja feliz, assim como foi feliz a cidade de Samaria, aquela mulher no poço de Jacó, assim como foi feliz, Senhor, um mendigo, Bartimeu, assim como foi feliz Zaqueu e tantos outros que abriram o coração para o Senhor. Que vida, Senhor, possa abrir os corações nesses dias para receber o Senhor, receber a Tua palavra. Também abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, Senhor, que nos ouvem aí nos seus lares, as famílias reunidas, que estão aí cantando e adorando o Senhor, juntamente conosco. É para a glória do Teu santo nome que nós oramos, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino e estaremos dando a bênção apostólica e desejando uma boa semana à igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
irmãos, agradecemos a Deus por estar com vocês aí. Olha, tudo tem uma lição na vida. Nós aprendemos que a vida nos ensina cada dia. Quem diríamos que teríamos que chegar ao lar dos irmãos através das mídias sociais, da internet, mas glorifiquemos a Deus por tudo. Foi uma alegria poder estar com os irmãos, louvar a Deus juntamente com os irmãos. Desejamos que esta palavra e esses louvores, esse momento seja para fortalecer a vida da igreja durante essa semana. Estamos juntos, voltamos para estar com os irmãos aqui na quarta-feira, meditando na palavra de Deus, no culto de ensino. Ok, meus irmãos? Uma boa semana para vocês e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: Amém! Glória a Deus.